Barbosa. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Oi, vocês aí de casa. Pois é, vamos começar a semana falando sobre oportunidades de emprego e de trabalho. Para isso, nós vamos conversar agora com a secretária do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho de João Pessoa, Vaulene Rodrigues, porque essa semana o Cine já está ampliando aí 90 vagas para quem está querendo uma oportunidade de emprego. O que é que deve fazer, como deve fazer? Bom dia. É importante destacar que em João Pessoa são dois cines, é o Cine João Pessoa e o Cine Paraíba. Especialmente o de João Pessoa, o agendamento é feito através do site, né? Então é o agendamento cinejp.joaopessoa.pb.gov.br. Através desse site, ele não apenas se inscreve para comparecer ao Cine em relação à entrevista, mas ele acessa também para atualização de dados. Muitas vezes ele muda de endereço, ele muda de telefone. Isso às vezes tem sido um problema em relação aos trabalhadores, porque eles esquecem de fazer a atualização. Fora isso, ele também tem acesso ao agendamento para o seguro-desemprego, que é também uma demanda muito grande em relação ao Cine. E aí a gente tem algumas vagas ofertadas aqui, oportunidades para garçom, tem vários tipos de oportunidades aqui, e aí a gente pergunta o seguinte: qual a área que tem mais pessoas procurando e que exatamente os empresários estão ofertando aqui em João Pessoa? Isso, são 90 vagas hoje, nós temos 34 tipos de função. Então, tem funções que é uma vaga, 2 vagas, mas tem funções que tem um quantitativo maior. A gente tem 12 vagas de garçom, 14 vagas de operação, nós temos 7 vagas de costureiro, 4 vagas de jardineiro, 2 vagas de sushi. Então, assim, existe uma variação. Mas o mais importante é que as pessoas que estão interessadas por uma oferta de vaga, elas acessem ao agendamento, porque lá nós temos também acesso ao tipo da vaga, ou seja, a escolaridade que aquela vaga precisa ter para ser preenchida, a experiência, porque nós temos funções que exigem experiência, outras não. E as que exigem também, muitas vezes, tem 3 meses de experiência, 6 meses de experiência. Então, cada vaga ela é tratada de forma única. Então, é muito importante que a pessoa acesse ao site e que também identifique, muitas vezes, até o próprio bairro. A gente tem, através do painel, aonde a vaga está sendo ofertada. Muito importante você falar sobre a atualização do cadastro, mas uma outra questão que muita gente pergunta é como ficar acompanhando todo o processo, naquela expectativa, vou ser chamado ou não vou ser chamado. Existe um método, alguma coisa que o pessoal possa ter acesso e ficar sabendo se vai ser chamado, se alguém já analisou o seu currículo? Tem como acompanhar esse processo? Tem sim. Na realidade, a prefeitura ela faz a intermediação das vagas que estão sendo ofertadas e do interesse específico daquele trabalhador. Vamos para um exemplo. O jardineiro, ele sinaliza que quer ser um jardineiro naquela função, mas muitas vezes ele quer rever aquele interesse. Então, ele faz isso também no site. E aí, ele é redirecionado para uma outra função. Sendo selecionado, esse relacionamento, ele é feito trabalhador e empresa. O Cine sai do processo e retorna apenas no final, que é a efetivação da vaga. Ou seja, aquela vaga deu certo, realmente o trabalhador teve interesse por aquela oferta e o trabalhador viu em relação ao empregado, o interesse na oferta da vaga. Então, esse match, que a gente chama, ele é relacionado e aí o Cine recebe a efetivação exata do que deu certo e também do que não deu certo, também com feedback. Mas o mais importante em relação ao feedback é que a gente faz um direcionamento para que os trabalhadores que muitas vezes ainda não estão adaptados para as vagas que estão sendo ofertadas. Nós temos um outro programa, o Cine João Pessoa, ele conta com um auditório e com uma série de cursos, elaboração de currículos, posicionamento para entrevista e também cursos técnicos. Próxima semana a gente vai estar lançando e contamos também com a imprensa para que a gente possa dar a oportunidade para que mais pessoas possam se qualificar e, numa sequência, também participarem do processo seletivo. Porque quando as vagas não são totalmente preenchidas, mesmo tendo uma demanda de bons currículos aqui, significa porque não estão aptos àquela vaga ou até mesmo nessa situação que você acabou de falar, relacionada à falta de preparação. Então, o Cine faz esse encaminhamento, é isso? Isso, o Cine faz esse encaminhamento, faz esse direcionamento e, além de tudo, o Cine conversa constantemente com as empresas para fazer esse feedback e entender um pouco em relação ao mercado de trabalho. A gente tem uma ferramenta que se chama Observatório Econômico, que é justamente as sinalizações em relação ao mercado e em relação aos setores da economia da cidade. Obrigada, Vaulene, pelos seus esclarecimentos. Então, pessoal aí de casa, ficar atento, se candidatar à vaga, ter essa oportunidade também de se preparar e, claro, quem sabe já começar aí o mês de março com um novo emprego. Eu volto com vocês direto aos estúdios.
Obrigado, Sabrina Barbosa. Notícia boa, começar a semana com oportunidade de emprego, com oportunidade de trabalho. E atenção.